Olá, eu sou a Patrícia de Camargo do Arte 365, site, YouTube, Instagram, e estou novamente com a Isabel Carvalho, um teto seu, site, Spotify, Instagram, YouTube, para mais um papo de arte. E hoje nós vamos conversar sobre essa pequena joia, porque é uma pequena mesmo, olha. Um livro de uma das escritoras mais importantes do século XX, a Gertrude Stein. E teve um momento da vida dela que ela começou a escrever várias mini biografias, porque ela realmente conheceu Deus e o mundo, como a gente fala, né? Cabe exatamente essa expressão foi feita para ela. E uma dessas mini biografias que ela escreveu foi sobre um dos seus grandes amigos, que ela conviveu com esse cara por uns 40 anos, que é Picasso. As outras mini biografias que eu fiquei louca para ler é difícil encontrar. Mas, claro, por motivos óbvios, vocês podem imaginar por que a gente encontra em diversos idiomas, em diferentes edições, Picasso, né, da Gertrude Stein. Então, você pode ver, é pequenininho, porque ela nunca pensou em um livro autônomo, eram sempre mini biografias que ela ia juntar num volume ou em diversos volumes. E essa daqui, que eu e a Isabel temos, é da editora Aine, está muito bem editado. A tradutora é a Priscila Catão, porque eu adorei a tradução. E olha o que vem, gente, com o livro. Olha isso, é um marca-páginas pequenininho, uma graça esse marca-páginas que vem com o livro e tem mais um pouquinho mais de 90 páginas. Só que é muito interessante porque como ela conviveu e eles foram amigos, ela vai conversando com a gente sobre a obra do Picasso e vai dividindo em fases. Não tem nenhuma novidade. Só que ela explica o porquê ele muda de fase, de uma fase para outra, em cima de um conceito que ela fala de esvaziar, da necessidade que ele tinha de se esvaziar. Eu, vamos assim vou tentar explicar mais ou menos o que eu captei desse conceito que ela elabora durante todo o texto. Imagine um copo. É um continente e cabe certo conteúdo. Então, o Picasso seria esse copo. Então, ele vai se enchendo de diversas motivações, inspirações, mas chega um momento que aquilo já está tão arraigado e que ele tem que começar a pôr para fora. Então, ele começa a produzir, ele é ativo, começa a criar de maneira louca. Só que isso vai se esgotando. Ou se não se esgota, pode acontecer o quê? Que ele fique atolado naquele momento. E isso ele não queria. Então, nesse momento que ele se sente aí, que ele já não vai nem para frente nem para trás, ele se esvazia. E por que é interessante esse conceito? E eu achei um conceito super poético, porque é muito diferente de outros biógrafos do Picasso. Por exemplo, Pierre Dax, que é um biógrafo importantíssimo do Picasso, esse livro aqui vocês encontram no Sebo, Picasso Criador, ele usa o conceito do quê? De romper. E olha como esse conceito é masculino, né? Porque na hora que você rompe com alguma coisa, quando ele muda de fase, tá? O Picasso, quando ele muda de fase, ele fala que ele rompe. É como se você jogar fora no lixo, né? Joga fora no lixo. E não é isso. O conceito de esvaziar é que você se esvazia, mas você guarda aquilo. E quem sabe você retome alguns daqueles conceitos, daquelas sensações em outro momento. E por que eu estou falando de sensações? Porque não é só de outros artistas, de El Greco, de Van Gogh, de Toulouse-Lautrec, que ele vai trazer para a sua obra, Velázquez, nada disso. Também são sensações, como ele vive naquele período em que ele está produzindo. E agora tem algo polêmico já, né? Porque também das mulheres, ele vai sugando essas mulheres e vai incorporando. É como que elas vão formando parte do Picasso. E por isso é tão difícil quando ele se descola delas, né? E por isso é complicado. Não sei, o que você achou desse conceito que ela vai trazer aí do se esvaziar, dessa necessidade que ele tem, Isabel? Oi, gente, sejam bem-vindos mais a um episódio do nosso Papo de Arte. Eu gostei muito desse conceito, né? E eu achei interessante essa sua analogia com o copo d'água. Achei a melhor forma de explicar. E quando você estava falando dessa coisa dele encher, né, e chegar a um ponto que, né, não cabe mais, eu pensei num conceito talvez de um transbordamento, né? Eu acho que transborda, passa da boca ali do copo. E é interessante isso, porque ao mesmo tempo que o Picasso ele está se esvaziando, né, está nesse processo de esvaziamento, ele também está enchendo o tempo todo, né? Gostei muito, muito, achei uma forma de explicar o processo criativo muito diferente
do que a gente está acostumado. E achei muito curioso também, se você falou sobre a questão das fases, da forma como ela vai trabalhando isso, e a partir dessa ideia de esvaziamento, de encher, de esvaziar, encher e tal, o fato de que ela vai trabalhar esses conceitos de fases, sempre indo e voltando. Indo e voltando, né? E até uma coisa que você comentou comigo que você achou curioso, e que é essa forma mesmo da escrita dela o tempo todo lembrar. Ela vai falar de uma fase nova dele, e aí ela faz tipo uma recapitulação. Né? Ela vai até o momento que ele nasce, a fase que ele vai para Paris pela primeira vez, e ela faz isso o tempo todo, é um vai e volta. E é legal porque, de certo modo, E tá sempre é o mostrando como tem é uma um conexão, né? é verdade, é um estilo Argan de ser, né. É, total. Mas assim, às vezes me incomodava porque eu ficava assim, gente, eu já sei disso. Eu já sei dessa fase, eu já sei que depois ele vai para os Arlequins, fase rosa, tá, 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 tá. Uma curiosidade, eu tentei achar o ano desse livro. Você achou? Ele é década de Quando 60, ela 70? quando ela publicou, É, é que é porque ela morreu em 1946. 46. Eu 46. Isso eu acho que ela escreve logo depois do Guernica, porque ela acaba pensa, o Guernica é de 37, e 37. ela para de falar dele em 37, então eu acho que ela faz essa mini biografia aqui. E o que que acontece que depois que ela falece, a Alice, que é a sua companheira de vida, é quem vai pegar todos esses textos inéditos e levar para publicação. Vai ser tipo a missão para ela durante todo o tempo que ela vai viver, depois ela vai viver muitos anos mais do que a Gertrude, e ela vai ter essa missão aí para ela. Então essa era a minha dúvida, porque justamente isso, o bloco temporal, né, que ela vai abordar, é do nascimento do Picasso até Guernica. Ela fala muito pouco de Guernica, eu fiquei sentindo falta dela falar um pouco mais, assim, ela faz um parágrafo. E ela nem fala que é Guernica, ela só fala da questão do Picasso ali, da questão espanhola do Picasso, né? Que vai sempre aparecer aí dentro das obras dele, porque afinal ele é um espanhol. Ela vai, né? Ela adora isso, né? Ela vai falar disso o tempo todo, reforçar essa questão. Mas eu achei muito bonito, assim, indo lá para o meio, para o final, porque ela fala que o Guernica é uma espécie de uma caligrafia. Eu achei essa parte da leitura da obra do Picasso muito bonita, porque é uma parte da obra dele que ele usa muita linha mesmo. Como vai fazer o Matisse, né? Por exemplo, e fala da questão da escrita, fazendo uma relação até mesmo com os antecedentes árabes, né, lá na Espanha e tal, os mouros, né? Então achei bem bonito essa questão, mas essa era a minha principal dúvida sobre de quando que esse livro tinha sido publicado, porque eu não encontrei nenhuma referência a respeito disso. Mas você me ajudou já aqui a esclarecer. Eu posso introduzir aqui uma coisinha sobre a minha leitura inicial dele? Então, quando eu comecei a ler, né, principalmente essas primeiras páginas, a gente vê claramente a paixão que ela tinha pelo Picasso. Assim, isso fica muito, muito evidente. E aí eu ressaltei aqui, eu fui selecionando da página 17 até quase a página 50, vários momentos em que ela enaltece a figura do Picasso, né? E isso fica muito, muito claro. Inclusive, quando eu fui comprar o livro na Amazon, tem aquelas resenhas rapidinhas que as pessoas colocam. E eu lembro de ter lido algo de que ela era muito puxa-saca do Picasso, ou algo do tipo, né? É, e, e eu fui destacando essas partes que eu achava que ela tinha esse processo de escrever sobre o Picasso como um ser singular, né? Ela queria destacar essa singularidade do Picasso a todo momento. Então, por exemplo, tem um momento na página 17 que ela vai citar que ele era um pintor nato, que é assim, que é uma questão que a gente discute muito sobre a ideia de genialidade, que é algo que a gente já também trouxe aqui quando a gente falou sobre o Michelangelo e também sobre o Leonardo, enfim. E isso é uma coisa que ela vai falar o tempo todo, que ele praticamente nasceu desse jeito, né? E depois ela vai falar que ele não tinha, por exemplo, amigos pintores,
porque ele já se bastava, né, como pintor, então a maior parte dos amigos dele, quando ele chega em Paris, são escritores. Então ele fala, por que ter amigos pintores quando ele conseguia pintar como pintava? Ela vai falar na página 18. Depois ela ainda vai falar que ele já nasceu sabendo de tudo sobre a pintura. Depois vai destacar ainda a questão do ser singular, e aí ela faz uma metáfora com o tomate, na página 40 e 47. Eu achei essa metáfora muito boa. Deixa eu abrir aqui. Não sei se você lembra, Patrícia, dessa metáfora do tomate, né? Que ela fala assim na página 40. As paisagens de Courbet sempre me impressionam, pois ele não precisou mudar a cor para dar a visão de natureza que todos têm. Mas Picasso não era assim. Quando ele comia um tomate, o tomate não era o tomate de todos, e seu esforço não era de expressar à sua própria maneira as coisas vistas, como todos a veem, mas expressar a coisa como ele a vê. Então, essa questão do tomate, né, que eu achei interessante ela trazer, é sempre trazer essa singularidade, essa unicidade de Picasso, sabe? Que o faz tão especial. E isso foi uma das coisas que, conforme eu fui lendo, eu já esperava por isso, né? Eu fui destacando aqui. Eu fui destacando ao longo do texto, e ela, o tempo todo, ela reforça muito essa singularidade dele. Não sei se a Patrícia pensou nisso. Não é fazendo uma crítica, não, tá? É assim, é negativa, mas assim. É só para destacar isso, porque me chamou muita curiosidade mesmo. Ver o fato dela de sempre colocá-lo ali numa singularidade ali, de um modo muito particular, sabe? De criação. Muito único. Mas é interessante porque eu li a autobiografia, depois a gente pode até falar mais adiante um pouco mais. E aqui ela também coloca algumas coisas ruins do Picasso. E depois ainda eu li uma parte desse livro do James Lord, que é o mesmo que escreveu aquele livro do Giacometti, que ele posou para o Giacometti, que é espetacular. E esse aqui ele fala de 5 mulheres excepcionais, e 2 delas são a Alice Toklas e a Gertrude Stein. E também aqui ele mostra que eles brigavam, que eles quase se matavam, mas o interessante desse livro é que mostra como o Picasso também admirava loucamente Einstein, assim, para ele era, sabe, Deus mesmo, era uma deusa que vivia na Terra por acaso, mas que ela bem podia estar no céu, porque era de outro planeta, não era daqui. Então eu achei também interessante porque eu não conhecia essa visão do Picasso da Gertrude Stein. Inclusive ele diz que ele deve tudo a ela, porque que ela colocou ele no mapa ali quando ela compra, né, as suas obras, e também quando ele faz aquele retrato, né? Faz o seu retrato. E ele, para quem não sabe, né, Gertrude era tanto o irmão quanto ela eram americanos, né, e vinham de uma família rica, e eles vão morar em Paris, e justamente nesse período em que o Picasso também estava ali, estava chegando, e estava se formando aquele grupo que a gente chama de Escola de Paris, né, a gente convencionou a chamar assim. Então você vê que ela vai ser uma figura importantíssima para que a arte moderna ela ganhe o reconhecimento, né, que ela teve. Ela e a Peg Guggenheim, né, vão ser duas mulheres aí colecionadoras norte-americanas que vão enxergar o potencial desses artistas. Então, ela, para além de ser não só uma intelectual, ela também vai ser uma grande mecenas ali desse momento. E aí foi quando eu cheguei nela, foi por causa do alto não, né? Do retrato do Picasso. Para quem não tem curiosidade aí, só uma dica que eu podia ter deixado para o final, mas só para falar, porque sempre quando eu penso nessa história, eu lembro daquele filme do Woody Allen, né? O Meia Noite em Paris, porque é praticamente a imagem que assim mental que eu tenho de como seria essa vida nessa época. Imagina que maravilha, que incrível encontrar todas essas pessoas juntas, misturadas ali, né? Uma coisa que me deixou um pouco confusa quando eu fui lendo o texto, que foi aquela questão dela ir e voltar o tempo todo na biografia dele e tal, e ela cita várias datas e tal. Ela fala que em um determinado momento o Picasso ele tem um momento de pausa. Ele acho que fica 2 anos sem trabalhar. Eu não entendi muito bem quando seria esse momento, ô Patrícia. Seria em que momento exatamente?
Na verdade, ela fala de 2 momentos de pausa, né. Ela fala de um momento primeiro aqui, espera um minutinho que eu anotei, porque esses momentos de pausa, como a gente conhece da forma que ele trabalhava, até a Françoise Gillot escreve no livro como o cara trabalhava aí horas, no mínimo 8 até 10 horas por dia, eu achei estranho, mas a primeira parte ela diz que foi 6 meses em 1927. Daí depois ele volta para as naturezas mortas. Mas daí eu falei: "Cara, será que é verdade?". Esse primeiro momento, o que que acontece? Ele, na verdade, o Pierre Dex conta que ele estava trabalhando, só que ele escondia o que ele estava trabalhando. Por quê? Porque ele estava apaixonado por uma menina de 17 anos, a Marie-Thérèse, e ele já era velho, então eles não tinham ainda se envolvido, né, momentos íntimos, mas eles já estavam Carnalmente, né, carnalmente, eles ainda não tinham, carnalmente, né. isso. Mas ele esperou ela ficar com 18, que naquela época, gente, não era como agora, tá, não é que eu queira defender o Picasso, mas então esperar aí os 18 anos, só que, claro, ele estava casado, e também não queria estar mal visto, porque ele precisava vender. Então ele escondeu, porque a esposa, como qualquer pessoa normal, né, tinha seus pitis, porque ele era mulherengo mesmo, e claro, isso é normal, não era uma louca, é uma reação normal do, né? Se alguém te faz, se alguém tá te causando um dano e tal. Então ele pinta muito a Marie-Thérèse, pinta loucamente, só que ele deixa isso escondido e só depois ele torna pública essas obras. E a segunda fase que ele diz que ele não trabalhou foi em 1935, e quando ele escreveu poemas. E é interessante porque como está no ano Picasso, está saindo muito artigo aqui, né, sobre o Picasso. E daí saiu uma crítica que saiu no El País, na parte da Babélia, que fala de livros, que na França eles têm editados os diários e esses poemas do Picasso, que não porque são grandes, tal, mas é quase uma escritura automática que mostra o processo dele, e que na Espanha ainda nunca foram editados. Então ele é uma crítica, né, buscando alguém que tem interesse em fazer essa tradução aí. Então, eu acho que é nesse momento que vai ter esses poemas que a gente vê nesses escritos. É curioso, porque ela fala que são 2 anos, então é muito tempo, porque é justamente isso, eu achei estranho, porque me causou estranhamento, porque eu sempre imagino o Picasso produzindo loucamente, né. Tudo bem, os artistas eles têm momentos de pausa, é igual quando eu li a biografia da Frida, que ela também fala que ela teve momentos que ela parou, ficou 1 ano sem pintar. E aí, na nossa cabeça, vai assim: "Nossa, ela produzia todo dia". Isso é bacana, porque desconstrói muito também esse mito de que o artista, ele tá sempre pintando, né. Existem momentos de crise, é que nem você falou, quando você coloca esse conceito do esvaziamento, também tem a ver com isso, né. Você chega a um momento que você não dá mais conta. Sabe aquela ideia de burnout, né, que hoje em dia inventaram? Artista não é porque ele trabalha com criatividade e tal, e enfim, ele não vai ter um momento de que ele está saturado daquilo. Claro que vai estar. E o Picasso, ele teve, é muito interessante o Picasso, porque como ele teve essas múltiplas fases, isso faz dele um artista muito interessante, porque às vezes a gente fica pensando nos artistas como uma coisa única. Ah, ele tem um estilo, uma maneira de pintar e que vai de ponta a ponta, sabe? Ah, e é sempre assim, a gente consegue reconhecer um artista pelo traço, pela maneira como usa a cor, que usa tinta, não sei o quê. E o Picasso, uma coisa mais interessante dele é essa coisa meio camaleoa, dele conseguir se reinventar o tempo todo. Eu acho que é isso que manteve ele vivo, assim, enquanto artista, durante a vida toda. Porque ele não encontrou uma fórmula e aí seguiu essa fórmula até o fim. Eu acho isso muito interessante no Picasso. E toda vez que a gente vai estudá-lo, é pelas fases. Né? Isabel, isso que você está falando é interessante, porque a gente percebe que, quem sabe, esses artistas que não se esvaziam, que deixam aí se entrar nessa loucura, né, que esse círculo vicioso, acabam fazendo sempre a mesma coisa. E que interesse tem isso, né? De você não ir para frente nem para trás, ficar aí
sempre no mesmo, na mesma forma de pintar, de esculpir, o que seja. E o que eu acho bem interessante é que ela traz daí, nessa questão desse que eu achei bonito quando você falou do desmoronar também. Eu acho que inclusive, eu acho que é um conceito complementar a esse do esvaziar, sinceramente. Eu adorei. Ela diz que tem um momento que ele se esvazia e que ele está tão estressado que daí o que ele faz, ele vai se esvaziar, né, e com a escultura, que ele vai usar a escultura como terapia. Não é genial? E eu acabo de ver uma exposição em que fala, mostrou na Fundação Mafra, essa exposição já não está em cartaz. Não, eu vi no final do ano passado, na Fundação Mafra em Madrid, que traz o cara que ensinou o Picasso a técnica da escultura, que é o Julio Gonçalves. Então é nesse momento que ele, até acho que ela fala sobre ele também, né? Ela fala o espanhol que ensinou, não sei o que e tal. É o Julio Gonçalves. Então, cara, é muito incrível que ele vá se esvaziar em outra linguagem, né? Que depois, como vai ser rico isso, na hora que ele volta, vamos dizer assim, para a linguagem, que era a linguagem mais afim, que podemos dizer a pintura, mas é até complicado dizer isso, porque eu comecei a buscar, porque o Pierre Dex, no livro que eu acabei de mostrar, do Picasso Criador, ele fala muito do catálogo do que o Christian Servos estava fazendo com o próprio Picasso. Cara, eu fui atrás, é milionário, né? Porque tem 33 volumes esse catálogo. 33 volumes. Ele começou a publicar os catálogos em 32 e ficou até 78. E o Picasso estava junto com ele. Então, você imagina, isso tem que ser um material incrível. Tem mais de 16 mil imagens. Nossa, isso é quase uma obra de arte. Se pensar assim, né? Um livro de artista. Que maravilha. É um portfólio, se for pensar, né? Assim, nesse sentido. Caraca, que sinistro. Cara, eu tô aqui lembrando essa parte que você falou da escultura. E esse negócio de você ter uma terapia para ele. Nossa, eu fiquei impressionada com isso também, que você falou. Eu parei para ler e fiquei assim, tentando pensar, imaginar como é que foi isso na produção dele. Porque eu não lembro se foi depois do cubismo, né? Claro, né? Porque o cubismo ele acaba em 17, mais ou menos com a Primeira Guerra Mundial, né? Ali, Não, que isso foi foi antes da antes. Demoiselle, foi Eu não antes da estava Demoiselle lembrando se foi d'Argent. antes ou depois. Porque até ela fala o seguinte, ela fala outra coisa que eu estava lembrando quando você estava falando disso, que quando ele se esvazia, porque ele está super estressado por causa da Demoiselle d'Avignon, porque todos os amigos estão falando que ele vai acabar com a pintura. E aquilo está acabando com o Picasso. Ele não, ninguém apoia. Todo mundo fala, por que você não joga isso no lixo? Por que você não sei o que e tal? Tanto que ele esconde a Demoiselle d'Avignon por anos e anos e anos. E aquilo que, para desestressar desse momento, ele vai para a escultura. E é também interessante que ela diz que antes disso, ele se esvazia quando ele vai para a Espanha e vai ficar numa cidade chamada Gozol. E que ele volta dessa viagem com 3 paisagens que para ela é o começo do cubismo. E que junto com essa viagem, essas paisagens e mais a descoberta da escultura africana através da amizade que ele vai estabelecer com Matisse, que quem vai apresentar o Matisse para o Picasso vai ser os irmãos Stein, que vai nascer e que vai possibilitar o nascimento do cubismo. Então, e é muito louco porque, e aqui já vai uma recomendação meio no meio aqui, tá? Que em novembro vai começar uma exposição no Reina Sofia que vai tratar, olha que louco, porque é o que ela fala, 1906, o ano da transformação. Cara, quando eu li isso no livro e eu já sabia dessa exposição do Reina Sofia, eu fiquei arrepiada. Eu falei, gente, é isso que ela falou, 1906, realmente. A confluência desses fatores que vão levar ao cubismo. Daí ele faz uma demo da Avignon, que ainda não é bem, mas já é um começo, e depois que ele se encontra com o Braque. Essa série de paisagens, até o pessoal chama, acho que hoje em dia, de protocubismo, né? Porque é como se fosse um protótipo, porque ele geometriza as paisagens. São lindas essas pinturas. Tem até uma foto muito famosa da Gertrude Stein, que ela está sentada no sofá, e aí atrás, assim, na parede, tem uma paisagem dessas. E tem o autorretrato. Gente, eu tenho mania de falar autorretrato, mas é o retrato dela feito pelo Picasso, e parece que tem uma obra do Kandinsky também,
Assim, não sei se você já viu essa obra, a gente vai botar aí, a Patrícia, melhor editora do mundo, vai encontrar essa fotografia e vai botar aí para vocês. Porque tem uma paisagem dessas, e eu sempre olho aquela foto e fico tentando pensar, né, nesses encontros que eles tiveram. Eu acho incrível esse momento. Uma outra coisa que eu também adorei, porque ela fala que a primeira fase, claro, gente, primeira fase, desde que ela conheceu o Picasso tinha produção anterior, que ela até vai falar um pouco, mas não é o forte, né? Ela fala realmente do que ela viveu com ele, que é a primeira influência do Toulouse-Lautrec, que ela diz que é quando ele está em Paris, claro, ele chega a primeira vez que ele vai para Paris, e o que vai influenciar do Toulouse na obra do Picasso vai ser a cor, mas não é só a cor não, gente, porque há uns anos atrás o Museu Thyssen-Bornemisza de Madrid fez essa exposição, a Toulouse e Picasso, e vou contar para vocês. Tinha uma obra enorme de um cabaré que quando eu vi antes, eu gosto de olhar e não olhar as etiquetas para, tipo, eu ficar brincando comigo mesmo, assim, né? E eu tinha certeza que era Toulouse, porque Toulouse é outro dos meus artistas favoritos. E quando eu olhei a etiqueta, era Picasso. Então, realmente, meu Deus do Olha, posso céu! falar uma coisa aqui, só uma observação? Tem uma citação do Picasso que eu acho muito linda, é uma das minhas preferidas e que resume muito bem o processo criativo. Eu vou mostrar o livro que eu vou citar lá para o final nas indicações. Ele fala que como é que ele começou a pintar, né? Ele vai falar que ele copiava. Ele copiava, ia copiando, e aí quando ele errava, é que ele era ele mesmo. Quando ele cometia um erro em cima da cópia. Eu achei isso, eu acho que resume isso que você está falando. É muito parecido, mas por outro lado também ele foi ali se descobrindo, né? É nesse processo de copiar. É bacana isso, né? É bacana pra caramba, porque é o meio anti-coach, né? Porque não é quando você que vai, não é só o benchmark, não é isso, é o fracasso. Porque no momento do erro, é quando ele se encontra. Cara, é lindo, Isabel, é lindo de É lindo, é lindo. E aí uma coisa que eu senti muita falta, já que você está falando das referências, ela não cita a exposição de Cezanne, que eu acho que foi em 1907, que foi o Cezanne acho que já tinha falecido, aí foi um ano depois, teve uma grande mostra em Paris com várias obras do Cezanne, e esse seria um marco no próprio cubismo, além da arte africana também, né, que a Patrícia já tinha colocado, que vai influenciar tanto Matisse quanto Cezanne. Eu não sei se na biografia que você falou, que você citou aí sobre Picasso, o criador, chega a pontuar isso, essa importância da exposição de Cezanne para a obra do Picasso. Até esse protocubismo que eu falei da paisagem, né, era algo que é muito parecido com as paisagens de Cezanne, do Monte Santa Vitória. Né? Se você pensar assim, colocar uma do lado da outra, até a paleta parece muito. Você não acha? essa paleta terrosa da Provence, assim, aquelas cores amareladas, assim, sim, é bem parecido com Cezanne. Não, e ele sempre falou que era o pai de todos também, né? Então, o próprio Picasso reconhece. E eu achei muito interessante porque tem nesse livro do James Lord, quando tem um momento que ele conta que os irmãos eles compravam juntos as obras, a Gertrude com seu irmão, né? Só que daí família, né, gente? Família, momento fofoca, família é tudo igual. Então eles vão separar as obras e eles começam a brigar. E a única obra que ele diz que não vai, que ele não tem jeito, que ele vai ficar para ele e acabou, é um quadro do Cezanne. As outras meio que eles dividem assim na boa, mas o Cezanne ele queria para ele e não, ele sabe como que é, né? Macho branco alfa, ficou para ele. Ai, gente, que loucura, hein? As fofocas são ótimas. Mas é assim, muito curioso, né? Muito curioso. Eu não sabia disso, dessa divisão de bens, de obras de arte. Mas eles foram visionários, né? Vamos falar a verdade. Eles conseguiram, principalmente pensando que esses artistas que eles financiavam e que eles sempre investiam e tal, eram artistas que a gente pode considerar assim meio
fora da caixinha, né? Então era assim uma coisa realmente um pensamento de vanguarda. Eles estavam prevendo assim o sucesso desses artistas. E o Picasso ele foi muito bem, apesar dele ser muito diferente, ele foi muito bem recebido, né? Pelo que eu entendo aqui, ele sempre conseguiu se sustentar de algum modo, né? Eu não sei se isso aí, ela não entra em detalhes aqui, principalmente a forma como ele se sustentava. Você tem alguma informação sobre isso? Sobre ele se Não, ele sustentava passou. vendendo, se ele sustentava. Mas isso é mais, ele começa realmente a viver da arte mais depois em 1907, 8, começa a vender, mas tampouco vender muito ainda, né. Agora ele passou perrengue aí em Paris, porque lembra que ele vivia com o poeta, com Max Jacob, e um trabalhava de dia, daí o outro dormia, e o outro trabalhava à noite, para o outro só tinha uma cama, um colchão. Então, não, não, passou perrengue, porque ele Passou vem de uma perrengue, família. né? Passou, o pai era professor de arte tampouco, e era Espanha, uma Espanha aí já sumida na pobreza, ele vinha da Andaluzia, não foi fácil não, esse começo para o Picasso, de maneira É, nenhuma. E até uma coisa engraçada, porque ela fala que a fase azul dele está muito relacionada com um retorno que ele faz para a Espanha. Isso eu nunca tinha escutado falar, que isso teria causado, porque todo mundo fala que é esse momento aí ligado com a forma que ele vive, que é quase miserável, e com o suicídio do grande amigo, que levam ele a essa fase mais aí deprimente, vamos dizer, né, com essa paleta mais fria e tal. pois é. Sabe uma outra coisa que eu também lembrei, assim, só por via de curiosidade aí para quem que você tá falando desse começo da vida dele, da família, eu não sabia que o Picasso era, eu sabia que o pai dele se chamava Ruiz, né? Não lembro o primeiro, não lembro o primeiro nome dele, mas era o sobrenome Ruiz. E ele pega o sobrenome da mãe, que é Picasso. Eu achei isso bacana, achei isso uma homenagem assim bonita, né? Porque ele poderia escolher o Ruiz, né? Ele chegou a assinar Pablo Ruiz Ruiz, Picasso. em algumas É, obras iniciais, né? no começo só, mas depois ele foi. E eu acho que ele sempre foi filhinho de mamãe também. Eu acho que também tem Ah, uma tá relação. explicado. E aqui na Espanha, as mães é tipo mãe italiana, entendeu? Até hoje, não toca na cria. Então eu acho que tem essa relação cultural também, desse laço com a mãe. E aqui até ela conta, nesse livro é da autobiografia, daqui a pouco eu vou começar a confundir onde eu li as coisas, mas eu acho que foi nesse daqui da autobiografia da Alice Toklas, que ela conheceu a mãe do Picasso. Quando ele já estava no sul da França, ela ela desceu, assim, para veranear com ele. Não me lembro qual ele mulher que ele estava naquele momento, desculpe, eu não me Acho lembro que era mesmo. Françoise Gillot. Eu não sei se já era Françoise Gillot, mas Acho que sim. ela Ah, conhece a não, porque mãe foi do em Picasso. 40, né? Eles ficam juntos em 43, eu acho, Françoise Gillot. E Por a isso que eu Gertrude acho que Stein não morre é. na 40 e poucos, né? É, não, ela morre em 46. Eu acho que não, que é outra, por isso que não é acho que nenhuma das famosonas, assim, e tal, que a gente tem mais, sabe. É que eu não é porque como tá nesse livro, e vocês podem ver que eu fiz poucas o livro tá quase inteiro riscado, escrito, não sei o quê, então por isso que me tá faltando aqui essa informação, mas eu vou colocar aqui por algum lugar também, como fala a Isabel. Então olha que interessante, e a Alice conta que, claro, ela não falava francês e elas não falavam espanhol, né, nem falava inglês também, porque a Alice também era norte-americana, a Alice Toklas, a companheira de vida da Gertrude Stein. A Alice era californiana e a Gertrude nasceu na Pensilvânia. Então, ela falou que elas conseguiam se comunicar com a mãe do Picasso. Então, elas vão criando como uma meta-linguagem aí, alguma coisa. E ela adorou a mãe do Picasso. Adorou. Esse livro é outro momento fofoca total. Totalmente assim, olha, recomendação, gente. Sério, virou um favorito, assim. Vou reler Já tá muito. na minha lista já, a ler. Eu adoro. Eu adoro essa parte também, essa fase da produção artística. Acho muito interessante. Do que a gente tem, né, de produção aí na história da arte, acho que esse é o momento mais legal. E nada melhor do que você ler uma pessoa que viveu, né, que conviveu com esses artistas. É fabuloso isso. Não, é incrível, porque ela conviveu.
Com muitos e gerações diferentes, e não só de artistas plásticos, mas também de vários escritores, filósofos, é uma loucura. E, Isabel, eu acho que a gente vai ter que deixar e falar fazer outro podcast para continuar falando do livro, hein, porque nós já falamos mais de 30 minutos e ainda tem coisa. A gente não tocou Tem, em eu ainda tenho umas cartas aqui na manga. Vou deixar para o próximo. então vamos ver quais são as suas recomendações desse podcast? Então, eu tenho duas recomendações que estão aí. Esse podcast ele está saindo aí no final de maio, né? Então, para quem quiser, a exposição da Pri Barbosa ela ainda está rolando. Ela está em Sesc Niterói até 31 de maio, tá, gente? Então, ainda dá tempo. Quem for estiver no Rio, quem estiver aí próximo também, em alguma cidade do Rio, visitem em Niterói, Sesc Niterói, que fica em São Domingos. Tá bem bacana a exposição dela. E a minha outra dica E uma coisa, Isabel, você fez uma live com ela no teu Instagram, não a fez? gente fez uma live para abertura do. Pra abertura? Eu sempre esqueço a palavra, mas assim, a inauguração, a abertura, do Da lançamento, vernissagem. lançamento do catálogo. Né, falar abertura, não tem nada a ver, né? O lançamento do catálogo dela, que eu escrevi o texto crítico. Então a gente fala um pouquinho sobre a exposição nessa live, tá salva na página da Pri, tá? E a outra dica é só para vender meu peixe, porque a gente precisa sobreviver. É que a gente vai ter uma 15ª edição do curso Mulheres Artistas na História da Arte e as inscrições estão abertas, tá? Nesse momento em que o vídeo vai para o ar, aí para vocês, quem está assistindo agora, as inscrições, pré-inscrições, aí tem um desconto de 10%, tanto no pagamento à vista quanto no pagamento parcelado. Então, quem quiser participar aí, se aprofundar na vida das mulheres, nas carreiras dessas mulheres, eu recomendo muito. E é isso. Pronto. E as minhas recomendações, claro, gente, a exposição que eu já comentei no Museu Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Picasso 1906, A Grande Transformação. Começa a 14 de novembro de 2023 e vai até 4 de março de 2024. Vai ser a grande exposição do Museu do Reina Sofia esse ano e ainda não está na página, você encontra na página do evento, mas não está na página do museu em si, porque eles estão com um problema agora meio complicado, que estão sem diretor. Tem um diretor em funções. Então, já sabe, né? Então, por isso que ainda tá, mas já tá, claro, tá confirmadíssimo porque tá na página do evento. E também tem uma exposição que eu acabei de receber, na Pinacoteca, vai abrir no dia 13 de maio, já vai estar aberta quando vocês estiverem ouvindo ou vendo esse nosso encontro do Papo de Arte. Então, e vai até 10 de setembro desse ano de 2023, da Maria Leontina, da Forma ao Todo. Parece que é uma mega exposição dela. E pensem que ela foi referente para muitos artistas, ganhou muitos prêmios, inclusive recebeu em Nova York, em 1960, o Prêmio Nacional da Fundação Guggenheim, isso para não falar pouca coisa. Então, aí é uma baita exposição. E ontem eu estava vendo o Instagram do MASP. Gente, fiquei sabendo uma coisa que eu quase alucinei, que vai ter uma mega exposição do Francis Bacon o ano que vem. Eu vi. Você Nossa, pensei ouviu? em você na hora. Cara, eu acho que é a primeira da América Latina Com do Francis certeza. Bacon. É que vai ter um papo, né? Parece com a Vai. curadoria no canal do MASP no YouTube. Ou Já vai ter já acontecido. vai ter Não, vai. acontecido. Isso, vai ter acontecido, mas eu acho que vai ficar gravado no canal deles do Vai, YouTube. vai. Cara, deve ser espetacular. Mas, gente, eu alucinei. Eu escrevi para eles que eu entrei direto no site, que eu quero saber se é primeiro ou segundo semestre, para eu nortear a minha ida ao Brasil. Mas, claro que não tem ainda. E eu escrevi para eles, mas eles ainda não me responderam, para a gente contar também aqui para vocês. Já, cara, não dá para perder, gente. Francis Bacon. E daí também vendendo minha sardinha, vai começar a leitura gratuita do Lendo Arte, que é um projeto que eu tenho há anos lá no meu canal, e nós vamos ler Arte da Rivalidade. Por que eu tô ligando com o Bacon? Porque a primeira biografia não, o primeiro ensaio que a gente vai ler e vai comentar no final desse mês agora de maio, vai ser Lucian Freud e Francis Bacon, que é o Gente, primeiro aí, adoro. essa, e é uma Eu vou acompanhar, gente. Vou comprar o meu livro para acompanhar também. Vale a Meu, e pena. você vai amar, porque tem momentos fofoca fortíssimos.
E eu acabei de ver uma exposição do Lucian Freud, então eu vou fazer um vídeo também acompanhando aí para o pessoal ver, porque essa exposição que eu vi também, babado, viu, gente? Muito, muito maravilhosa. Então já dá para ter uma ideia, até porque tinha, falava dos retratos que ele fez do Francis Bacon. Então dá para dar aí fazer essa relação incrível entre esses dois grandes amigos da arte aí. E eu acho que é Tem isso, né? só um detalhe que você estava falando do Francis Bacon, Hum. tem uma eu estudei o Francis Bacon, porque, teve o ateliê dele, eu não sei se você sabe, né, que ele era em Londres, né, e aí eles fizeram quando depois que ele morreu, eles transferiram o ateliê dele para Dublin. Menina, mas o ateliê era uma confusão, um caos. É, né, porque ele ainda existe. E aí Tá eles no museu que é gratuito, pelo menos quando eu fui você eu vi foi? esse Ah, ateliê. então, aí, ó. É na Uni Lane, Unilane Art Gallery. Gente, é isso que você está falando. Era um caos total. Eu até fiquei feliz, porque eu sou uma pessoa de trabalhar no caos. Eu sempre fico, ai, não, Patrícia, vamos ficar. Gente, esqueci. Depois que eu vi esse ateliê, entreguei para Deus, porque eu não chego nem Relaxou, aos né? pés. Relaxei, porque eu não chego nem aos pés do caos. Não, e eles transferiram até poeira, gente, só pra vocês terem ideia, assim, do processo. Muito louco, né? É só pra fechar a fofoca. Fofoca pra fechar o nosso encontro. E fiquem ligados que vai ter a parte 2 aí desse livro incrível da Gertrude Stein. E hoje eu vou deixando vocês aqui com o beijo no coração. Até a próxima. Até, gente. Valeu.